Olá, boa noite a todos vocês que estiverem no link no GTV, ó. Aqui, ao vivo, a gente vai fazer os capítulos de 30 de Deuteronômio e vamos fazer nossa oração agradecendo. Lembrando que são 34 capítulos, então a gente termina na segunda-feira o livro de Deuteronômio e é isso, vamos fazer nossa oração. Acho que já vai iniciar aqui com um capítulo muito, muito, muito forte, muito importante, que é o chamado para voltar ao Senhor. A gente está lidando com um povo, né, de coração obstinado. Isso a gente pode sempre, em todos os momentos, nos colocarmos é, não é comparação e não é parâmetro, mas seria a gente se colocar na situação na qual a gente pode tirar a parte da dispensação, né, que é a época e para quem está sendo escrito aquilo especificamente, mas para entender um pouco a Deus. Então, entender assim, às vezes quando a gente está distante, ou então quando a gente encontra algum, né, não crente a Deus, a Jesus e tudo mais. Então, é sempre importante a gente poder colocar a nossa vida nos exemplos da Bíblia, lembrando a parte para quem para, né, o tempo que for, o período que for, tudo isso que se chama de dispensação, e obviamente a gente entender mais sobre Deus, sobre de onde está vindo a ordem, de onde está vindo as ordenanças, de onde está vindo as circunstâncias, tudo, né? Então a gente entende mais dele, tá bom? Então vamos fazer nossa oração hoje, Senhor Jesus. Obrigada por esse momento que estamos aqui tendo acesso à Sua palavra. Obrigada pela nossa vida. Obrigada por nos proteger, nos dar saúde. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nome que clamamos, o Senhor é o nome que amamos louvar, adorar, Senhor. Obrigada por esse momento. Obrigada porque não é sempre, meu Deus, e não nunca foi, né? Sempre que as pessoas tiveram acesso a Deus, mas pelo seu sacrifício, pela sua compaixão por nós, pelo seu amor por nós, temos, Jesus, nesse momento, a capacidade de chegar até Deus através de Ti, de falar contigo, Jesus, e saber que somos ouvidos, de clamar nossas dores, clamar nossa alegria, nossa vitória, e todas as vezes em que passamos por momentos de altos e baixos e sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor nos levanta, o Senhor nos dá a mão, o Senhor restaura nossa alegria, nossa fé, nossa esperança, nossa saúde. O Senhor restaura coisas que a gente, no nosso modo de pensar, está perdido, não tem milagre, não pode acontecer nada, mas o Senhor é o do impossível, o Senhor é o nosso Senhor do impossível. E eu quero, Jesus, pedir a proteção a todos nós que estamos aqui, todos que estão debaixo do som da minha voz, que possamos ter uma live protegida, abençoada, que o Seu Espírito Santo possa me usar como canal, possa pôr as palavras corretas na minha boca, que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, coração, nossos ouvidos, para que a gente possa estar em comunhão com a Sua palavra, Jesus. Obrigada pelo nosso dia, pelo ar que respiramos, obrigada pela nossa vida, obrigada porque o Senhor nos usa para servirmos a Ti, Senhor, com todo o amor que temos, com todo o prazer que temos, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Nos livre das distrações, nos livre dos ataques e das coisas que o mal tenta fazer contra nós. Sabemos que estamos protegidos debaixo das suas asas, Senhor, e contra o teu nome nada ele pode. Em nome de Jesus, agradeço, eu consagro essa live a ti e amém. Vamos lá. Capítulo 30. Deixa eu pôr aqui. Só um minuto. Tá, amém aqui. Vamos lá. Capítulo 30. Chamado para voltar ao Senhor. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições, porque obviamente a gente está dizendo aqui, né, que Deus deu as opções para que fossem escolhidas. Ele deu as opções para eles. Olha, vocês têm a vida de bênção, que é me obedecendo, me amando, me seguindo, etc, etc, etc. Ele fala só obedecendo, ele fala só o temer, né, que isso já está incorporado tudo. E, obviamente, as maldições, para aqueles que não quiserem cumprir, para aqueles que não. Então, Deus tem que encaixar, não é só bênção, não é só. A gente precisa entender que não existe esse gospel da prosperidade que todo mundo fica passando o tempo inteiro. Precisamos lidar com Deus como relacionamento de um pai que vai nos ensinar, que vai nos chamar a atenção, que vai falar conosco, que vai nos dar bênçãos e que vai nos ensinar, mesmo sendo no amor ou na dor, muitas vezes, ok?
teu relacionamento com ele que está vivo, com ele que nós somos imagem e semelhança, que ele sente, ele fala, ele se entristece, o Espírito Santo se entristece, isso é bíblico, a gente sabe que Deus tem os sentimentos, Deus tem as emoções que temos, Deus tem... Então, se somos semelhanças, e a gente vê aqui que ele, né, às vezes, a gente vê que ele tem ira, quantas vezes nós estamos irados, nós estamos irritados, Deus tem ciúme para conosco, quantas vezes nós somos seres humanos ciumentos, possessivos, né? Ele vê que Deus ama, quantos de nós amamos o próximo, amamos, né, o nosso parceiro, nossa parceira, dependendo. Então, o que eu quero dizer assim é que nós somos a semelhança, né? Parceira para quem é homem, estou dizendo. Então, a gente precisa entender essa parte de que, obviamente, Deus, ele nos dá a capacidade de ter aquilo que ele tem nas nossas emoções, nas nossas, né, para salvação pessoal, não só para homem, tá? Lembrando que agora que eu acabei de falar. Enfim, então vamos entender o que que ele está falando aqui especificamente, né? Quando ele põe as maldições, não significa que ele vai dar a maldição, mas significa que vai ser a consequência das escolhas daqueles que não escolherem as bênçãos com ele, ok? Que lhes relatei. E quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas estas instruções a sério. Se, nessa ocasião, vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se, tem tudo uma condicional aqui, e se obedecerem de todo o seu coração, de toda a alma, a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a situação onde ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Veja, então ele está dizendo que no futuro eles não chegaram lá ainda, mas Deus já está dizendo para eles: quando vocês chegarem lá e experimentarem todas essas bênçãos e maldições que eu relatei, né? Se estiverem já vivendo lá, tudo mais, levem a sério tudo isso que eu estou falando. E se vocês se arrependerem, no caso das maldições, no caso daqueles que não seguirem a Deus, que não temerem a Deus, não obedecerem a Deus, né? Se nessa ocasião vocês né, voltarem para mim, se vocês voltarem, me chamarem do seu Deus, seu Senhor, se vocês obedecerem de todo o seu coração e sua alma, se vocês temerem a mim, então ele restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, seu Deus, os juntará e de lá os trará de volta. A gente vai ler sobre isso, não sobre isso especificamente, mas sobre a profecia deles serem reunidos, né? Isso vai acontecer em Apocalipse, no qual eles se reúnem na terra de Deus. Todos serão chamados e aí, enfim, vai ter tudo isso. A não ser os que são cristãos, né? Aí eles são arrebatados junto com o Senhor. O Senhor, seu Deus, os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ela será sua outra vez. Ela será sua outra vez. Então, ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes para que o amem de todo o seu coração e de toda a sua alma e para que vivam. O Senhor, seu Deus, enviará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer o Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, lhes dará sucesso em tudo o que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor, seu Deus, se alegrará em você, se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos nesse livro da lei. E se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, ou seja, além do nosso entendimento, né? Isso aqui, ó, por exemplo, o Senhor, seu Deus, lhe dará sucesso em tudo o que fizerem.
É necessário entender que não se pode pegar essa frase, colocar num post de Instagram, rede social, ler isso e viver debaixo do gospel próspero, que se chama, né? Do evangelho próspero. Existe uma condição para que isso aconteça. Existe um nível de relacionamento para que isso aconteça. Um nível de obediência para que isso aconteça. Estou falando especificamente no nosso caso agora, então esqueçam a parte que ele fala de terra, né, de juntar vocês. Estou falando da gente entender como Deus funciona. Deus, ele se alegra em nos dar. Se nós também nos alegramos a dar a ele, é uma condicional. Você vê que Deus trabalha com condicional. Deus não é só, não precisa fazer nada, eu lhe darei sucesso em tudo que fizer. Não precisa fazer nada, a sua vida será próspera e você terá muitos filhos. Não precisa fazer nada, apenas vá, tome as terras, eu estarei com você. Não existe isso, existe uma condicional. O amor dele é incondicional. Isso não tem o que discutir. Você não deu nada para Cristo estar aqui. Você não fez nada para Cristo vir e morrer por você. Você nem estava vivo quando isso aconteceu. E quem estava vivo também não fez nada, também não deu nada. Foi por puro amor, graça e misericórdia que ele fez isso. Somente. Por isso que não existe, até porque para que o homem não tenha ego, isso é bíblico, não existe ninguém fazer obras para ser salvo. Isso é bíblico. Não há obras que salve a pessoa ou que não existe isso para que não suba a cabeça do homem. Isso é bíblico. Deus conhece, obviamente, né, o coração dos homens e tudo mais. É o nosso coração. Então, a gente vê aqui que é uma condicional. Não existe a gente só orar, só pedir milagres, só isso, só aquilo, e no final das contas Deus não responde a minha oração. Hoje já é dia 30 e Deus não está respondendo. Qual é o nível de relacionamento? Qual é o nível de obediência? Qual é o nível de. Porque isso é um relacionamento de pai para filho, pai para filha. E isso é algo que a gente não consegue trocar. É como. A gente não consegue mudar, né? Mesmo que a gente. Não, mas Deus é amor, Deus é. Se ele trabalha com condição desde o início, porque Adão e Eva foi a mesma coisa. Se vocês comerem do fruto proibido, né? Se forem comer, vocês morrerão. Isso era uma condição. Existe uma condição para as coisas. E Deus dá a opção, né? Então é importante a gente entender. Ahn, o Senhor se você ligará como você está. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. É o que a gente fala, o que a gente falou há muito tempo atrás. Eles só tinham isso para fazer, né? Quando a gente fala assim, ah, mas por que que os israelitas, né? Vai ver, eles estavam ocupados, vai ver tanta coisa para eles fazerem. Como é que eles vão viver fazendo oferta, de viver limpando o pecado assim, assado? Como é que eles vão viver de segunda a sexta? Nem existia esse calendário. Como é que eles vão fazer para isso e aquilo? Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil de uma, quer dizer, existia, tô só falando que, para a gente entender a comparação, que não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está, quer dizer, não existia, não está guardado no céu, de tão longe que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Olha o que ele está dizendo, ele está falando, não é difícil vocês fazerem isso aqui. E não é quer dizer, ele põe o demais, né? Não sei se você está querendo fazer uma comparação de não é difícil, ponto, ou se não é difícil demais, porque é difícil, mas não é tanto assim, também não sei. Mas não é difícil demais para vocês fazerem isso. E não está fora do alcance, não é algo que você diz, nossa, quem é que vai lá no céu para buscar esses mandamentos, para buscar essa vontade de fazer, né? De ser responsável e de seguir esses mandamentos. Quem vai lá? Não, não é nada tangível, primeiramente, e também não está tão distante que não se chegue, né? Então, é isso que ele está querendo, isso que ele tá querendo dizer. Para que possamos ouvir e obedecer. Não está guardado além do mar. Existe um além do mar. É bíblico, né? Está aqui. Tão distante que vocês tenham de perguntar quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer, né?
Existe, obviamente, depois o mar, o oceano e tudo mais. Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração para que possam obedecer. Isso aqui a gente pode pegar para a gente mesmo agora, não precisa nem ser só para os israelitas. Isso aqui, essa parte especificamente, né, daqui para baixo, tudo que Deus fala para nós, tudo que Cristo nos ensinou, tudo que Cristo nos ensina, tudo aquilo que é possível para nós fazermos aqui, porque o impossível é com Ele, o possível é conosco, né? Não está longe, está perto de nós, nos lábios, quando a gente proclama o nome dele, quando a gente espalha a palavra, quando a gente, né, vive pelo evangelho, quando a gente ama o evangelho, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, está no nosso coração, está na nossa boca, são os nossos lábios, né? Agora ouçam. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte. Olha aqui, mesma coisa, prosperidade e a calamidade. Não existe só prosperidade. Deus dá a opção. Pois hoje ordena. E olha só, isso aqui ele está dizendo que ele dá a escolha. Deus nos dá a opção de termos escolha, simplesmente ele não obriga ninguém a fazer absolutamente nada. Pois hoje ordeno que amem o Senhor, seu Deus. Isso aqui é o primeiro mandamento. Cristo fala do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma. E guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão, se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse dela. Essa aqui é uma conversa dele com os israelitas. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e a adorar outros deuses, você vê, ele não está falando de outra coisa. A primeira coisa que ele fala, a gente bate sempre nessa tecla, a gente sempre fala isso, a gente falou isso aqui ontem, a mesma coisa. Se forem levados, significa que podem ensinar de forma errada, podem convencer de forma errada, podem te levar de forma errada e podem te provar, fazer uma mentira ser verdade da forma correta, porque existe um como fazer isso. Psicologia explica, marketing explica como entrar na mente das pessoas, como convencer as pessoas, como isso. Então Deus está dizendo aqui que não é, por exemplo, se você escolher ir somente. Ele diz que também tem a opção de ser levados, né? Quando eu era mais jovem, eu fui levada a crer numa coisa. Então, é possível ser levado a crer em outras coisas, e é impossível achar que é normal, depois de ler a palavra com tantas informações, com uma vasta e rica fonte de informações em relação a isso. Se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje que certamente serão destruídos, não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Eu amo isso aqui, porque apesar dele estar falando, ele ainda fala escolham a vida, né? Ele dá a opção toda, ele fala, ó, tem liberdade, escolha, mas escolham a vida. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor. Como é que você se apega a uma pessoa? Como é que você se apega ao seu animal de estimação? Como é que você se apega ao seu melhor amigo, sua melhor amiga? Como é que você se apega? É com relacionamento, falando todo dia, vendo todo dia. É assim, se apegando fielmente a Ele, pois Ele é a sua vida. Não essa pessoa é minha vida, a pessoa é minha vida. Eu sei que às vezes parece que é só uma forma, né? Como é que fala? Acho que é assim em português, mas é figure of speech, figura de falar, figura de, não sei, esqueci agora em português, mas, né, de ser a figura de linguagem, por exemplo.
que abençoe a vida. Ele é a sua vida. Eu sei que parece que às vezes é só, tipo, uma forma só de falar, etc, etc, mas é importante a gente falar todo dia que ele é a nossa vida. Se você quiser falar assim, fulano é minha vida, acrescente depois de Deus, depois de Jesus. Acrescente isso, isso você pode falar, porque a sua boca é poderosa, o que você fala é poderoso. E muitas das vezes, né, a gente não sabe como Deus vai reagir a esses tipos de coisa. E às vezes a gente acha que é bobo, mas você não vê que não tem nada bobo na Bíblia. Tem nada que a gente fala assim, ai, que coisinha bobinha. Ai, que não sei o quê. Não sejam levados pelo cérebro ou pelo coração a acreditar que o nome do Senhor pode ser blasfemado, ou que coisas podem ser ditas, ou que porque é bobinho, não tem problema, ai, não sei o quê, não sei o quê. Não façam isso. Ele fala pra gente nem mesmo jurar, que é coisa que pra gente é tipo assim, eu juro que eu vou amanhã. Até mesmo jurar, Deus fala. E às vezes a gente acha que é uma coisa boba. Ele fala, não jure por nada, não jure pelo seu isso, pelo seu aquilo, porque nada é seu. A gente podia falar, não, eu juro, eu já vi pessoas falando, eu juro pela alma de fulano, que é assim. E a gente fala, é só, né, uma figura de linguagem, ou isso ou aquilo, mas não faz sentido. Então, que a integridade seja importante na nossa vida, a gente falar aquilo que a gente pensa e a gente pensar aquilo que a gente fala, e a gente poder ter acesso, obviamente, a tudo aquilo de uma forma verdadeira. Então, né, falar, fulano é minha vida, isso aqui é minha vida. Pode falar se você disser depois de Deus, depois de Cristo, porque não é, né? O ideal é não falar, sinceramente. Eu já tive casos, né? Não casos, mas eu já tive. Já teve casos de eu olhar assim e pensar, porque às vezes minha cabeça pensa coisas, né? Não vou falar que foi Deus que mostrou, nem que foi o Espírito Santo que mostrou, porque eu não tenho prova alguma de que foi, mas a minha cabeça. Eu tava vendo assim, alguém falar assim, fulano é minha vida. E eu pensar, e se Deus tirar a vida daquela pessoa para fazer aquela pessoa entender que aquela pessoa não era a vida dela, e aí ele chama a atenção daquela pessoa, eu vou muito além. Quando eu tô pensando assim, coisa que tem a ver com Deus, tem a ver, eu penso muito cuidado. Quando fala alguma coisa, sei lá. Por exemplo, que Deus tire minha vida se isso for verdade. Que Deus ponha um raio na minha cabeça se. Eu nunca duvido que Deus possa dar o raio na cabeça, fazer o raio na cabeça. Nunca duvido que a pessoa. Nunca duvido. Nunca duvido. Inclusive, eu vi um post esses dias de um pastor que estava falando, porque ele estava no culto, né? Não sei se vocês já viram isso, mas ele estava num culto e ele estava falando. Vivam a vida de vocês com amor, vivam a vida de vocês obedecendo a Deus, porque a minha vida tá, a minha vida é, ele falou, logo, logo eu vou, porque ele já era mais velho, então ele já tinha essa idade, essa mentalidade de que é o fim da vida, né? Então ele tava falando assim, porque eu já tô para partir. Mas vocês que são jovens, estava fazendo culto para jovens, mas vocês que são jovens, se apeguem a Deus, se apeguem porque isso e aquilo, porque eu já tô para partir, não sei o quê. Ele acabou de falar isso, ele morreu. Isso não é brincadeira. Ele acabou de falar isso, ele morreu. Obviamente, a ciência vai falar uma coisa, os médicos vão falar outra coisa, mas eu vejo tudo como espiritual, eu vejo tudo como Deus, porque é ele que tira e ele que dá, né, a vida. Então, eu sempre falo assim, para a gente olhar as nossas palavras e falar com respeito, né, pelo privilégio de poder. Um, falar, dois, ter vida para poder falar, e três, saber que ele participa de tudo que a gente fala, tudo que a gente faz através do Espírito Santo, né? Então, clame que ele é a sua vida, chame que ele é a sua vida, e é isso, tá bom? Se vocês o amarem e lhe obedecerem, ele lhes dará a vida longa na terra que o Senhor jurou a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Olha isso aqui que lindo. Se vocês amarem e obedecerem, eles darão a vida longa. É, uma outra coisa também que é importante a gente falar. Peraí, que eu vou falar, eu vou lembrar, calma. Às vezes vão subir, amando, obedecendo, pegando os firmes do Senhor, para ele a sua vida. Se vocês o amarem. Eu esqueci agora. Não vou lembrar, e se Deus não pôr na minha cabeça, não ia falar. Tem alguma coisa a ver com a sua vida, mas, enfim. É isso. Mas falem muito, falem muito. O Senhor é o amor da minha vida, o Senhor é meu amor, o Senhor é minha vida. Chamem, clamem, fale quantas vezes vocês quiserem, for necessário, porque Ele ama ouvir isso, Ele ama ouvir que a gente, sabe, depende, é obcecado por Ele, a gente depende dele, a gente ama Ele e tudo mais, né? É, e aqui, quando está escrito aqui, Ele lhe dará a vida longa. E você fala, tá, mas eu conheço cristão né, que morreu cedo, conheço cristão que isso aqui, a gente precisa ter né, sabedoria e discernimento,
no Espírito Santo para poder ler e interpretar as coisas, né? Quando ele fala que ele lhes dará vida longa, ele não está falando todos que forem cristãos, ou todos que me amarem, ou todos que não sei o quê, não terão doenças, ou não terão especificamente isso para um propósito. Ele fala isso, ele fala que, né, da vida longa, de fato. Mas tem duas coisas que a gente precisa entender aqui. As nossas atitudes e consequências vêm a partir das nossas ações, né? E Deus, obviamente, ele tem acesso a qualquer coisa da nossa vida, ele pode fazer qualquer coisa na nossa vida. E a segunda, né, que seria a primeira no caso, ele está falando que especificamente para eles, eles precisam procriar-se, eles precisam crescer, eles precisam chegar à terra, eles precisam chegar a um ponto de que eles são uma nação imensa, eles precisam, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, e ele prometeu que seria isso, que ele seria aquilo, então isso aqui também é para eles entenderem que, olha, é a minha condição, eu dou vida longa a vocês se vocês fizerem X, Y, Z, obedecerem X, Y, Z. Eles obedeceram XYZ? Eles creem em Deus? Eles obedecem a Deus? Né? Isso aí tá para Deus julgar. Agora, não significa que ele está dizendo que as nossas atitudes, nossas escolhas, nossas, né, não vão ter consequências, e aí a vida de cada um, obviamente, está na mão dele. Então, tem isso a entender. E, obviamente, que isso é para os israelitas, especificamente por conta de promessa, tanto que ele falou que jurou a dar a seus antepassados, né? Quantos anos Abraão teve? Com quantos anos Isaac morreu? Com quantos anos? Então, é para isso específico, ok? É isso. Então, vamos lá. É isso. Um beijo. A Vi escreveu aqui sentido figurado. Isso, sentido figurado. É isso. Obrigada, Vi. É, E amanhã a gente volta com o capítulo 31, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo para todos vocês. Amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus.